Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? Que grande desafio poder pregar hoje, sabia, irmãos? É um grande desafio. Para nós que pregamos nesses últimos dias, é um desafio porque nós estamos muito envolvidos com o Congresso, a demanda administrativa é demais, separar tempo para isso é um desafio, né, pastor? É um desafio. E a gente está cuidando das inscrições, minha equipe. Então, assim, nessa reta final, são muitos ajustes, muita gente querendo fazer a inscrição, muita gente que está doando, que precisa mudar, e, enfim, minha equipe está trabalhando bastante de ontem, e trabalhará até, se Deus quiser, muito bem até o Congresso, e tudo correrá bem para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E falando em Congresso, né, nós estamos a 2 dias do Congresso, nós já podemos dizer, depois de amanhã. Né? Isso nos traz um certo alívio, mas também traz aquela doçura do frio na barriga, da espinha, sabe? Aquele momento assim que você assim, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Né? E eu tenho refletido bastante sobre isso, né? Nós temos vivido nos últimos meses, porque o Congresso não é só o que vai acontecer sexta e sábado, mas nós já estamos trabalhando nele há meses. E aí, então, eu tenho refletido, principalmente nessa semana, sobre os últimos episódios, né? Claro, os mais recentes acabam vindo mais à tona, e, afinal de contas, a nossa vida, a liderança aqui da igreja, está entre antes e o depois do Congresso, né? Então, há uma vida antes e uma vida depois do Congresso. Eu já escutei, inclusive, a frase, eu não vejo a hora deste evento passar, para a gente voltar a viver. O fato é que muito do que eu tenho refletido tem me levado a um tempo de ressignificação sobre alguns processos que nós adotamos, alguns métodos que nós escolhemos e claro, sobre tudo aquilo que nós temos alcançado enquanto resultados, porque ainda não somos 1.500 inscritos, mas esse número ele não deve ser um peso, mas ele precisa ser para nós um referencial de gratidão. Ele deve ser um número para o nosso contentamento e não para a nossa aflição. É sobre isso que eu tenho refletido, pastor Marcos, nos últimos dias. E tudo isso me faz lembrar uma passagem bastante conhecida por todos nós, e essa vai ser a nossa reflexão dessa noite. Eu costumo compartilhar com a igreja aquilo que eu tenho vivido enquanto cristão. Então, nós vamos hoje pensar sobre o texto de Filipenses, no capítulo 10, no Filipenses capítulo 4, no versículos 10 até o versículo 14, até porque nem tem 10 capítulos em Filipenses, né? É a mente cansada, irmão. Você entendeu? Mas Filipenses, aqui nesse texto, Paulo vai trazer para nós a perspectiva do contentamento. Ele vai dizer aqui no versículo 10 do capítulo 4, alegrei-me sobremaneira. Cara, é um contentamento, entende? Essa é uma alegria demasiada. É algo que está para além daquilo em que costumeiramente nos alegramos. Ficamos felizes. Paulo está dizendo assim, eu estou muito, 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 muito feliz. É isso que ele está querendo dizer aqui. Mas ele diz que essa alegria é no Senhor. Por quê? Agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Isso aqui está escrevendo aos irmãos lá da igreja. Os irmãos se preocuparam com eles, os irmãos mandaram ofertas, os irmãos estavam cuidando. Mas Paulo não estava alegre com as ofertas, Paulo estava alegre com o cuidado do Senhor. Olha que coisa legal. Versículo 11 diz, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 14 continua dizendo, todavia, fizestes bem
associando-vos na minha tribulação. Louvado seja Deus, irmãos, por esse texto na palavra do Senhor. Louvado seja Deus pela inspiração da vida de Paulo nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, inspirada, transpirada. Obrigado por tua palavra vivida e ensinada. Que cada vez mais, Pai, possamos tirar da tua palavra lições tão preciosas para as nossas vidas. Que possamos, Senhor, sim, aprender com teu servo Paulo a estar contente em todas as situações. Nos ensina nessa noite, Pai. Nos ensina a vivermos conforme tua vontade, o teu querer. Conforme, Senhor, os teus planos. Conforme, Senhor, os teus desígnios. E assim nós oramos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nos últimos meses, ao longo desse ano, eu me lancei a um propósito de pregar sobre hábitos na vida cristã. Então o nome da série é Pequenos Hábitos, Grandes Mudanças. E então, hoje nós vamos falar sobre esse hábito, o hábito do contentamento. Porque eu penso que se nós, como Paulo, investirmos um tempo intencional para desenvolver o hábito do contentamento, certamente nós vamos ter uma vida mais leve, uma vida mais, eu diria assim, abençoada na presença de Deus. Sabe, nós vamos estar, irmãos, simplesmente olhando para tudo aquilo que Deus tem nos favorecido e começaremos a desenvolver no nosso coração o contentamento. Porque nós vamos entender que não é sobre nós, mas é sobre Deus em nós. Então, a partir desse texto de Filipenses, nós vamos hoje falar sobre esse hábito do contentamento. Você já parou para pensar o quanto esse hábito poderia ser poderoso na sua vida, ou já está sendo poderoso na sua vida? Tem gente que trabalha para ter as coisas. E aí então a pessoa trabalha, aí vai lá e compra um aparelho eletrônico como esse daqui. Daqui a pouco chega alguém do lado com um aparelho maior, melhor, mais moderno, com mais capacidade, com mais tecnologia. Aí ele que antes estava grato com o dele, ele começa a olhar para o do lado. Mas eu devia ter comprado aqui. Percebe que falta um contentamento em alguns momentos da nossa vida? Porque a gratidão, ela tem a ver com algo que você devolve naquele momento. Como alguém que te faz um favor e você olha para aquela pessoa e diz muito obrigado. Ou, se de repente você é tão grato por aquela pessoa que de alguma forma você devolve essa gratidão de uma forma mais palpável, presenteando, por exemplo. Mas o contentamento, ele não é a gratidão momentânea, mas é você olhar para tudo aquilo que Deus está te favorecendo e você dizer assim: cara, foi Deus quem me favoreceu tudo isso. Louvado seja Deus. É no pouco, é no muito. E aí, ao olhar para tudo que você é, para tudo que você faz, para tudo que você tem, você vai saber que foi Deus quem te favoreceu. E Paulo vai ensinar aos irmãos lá em Romanos, porque dele, por ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Havia em Paulo um hábito do contentamento que o levava a olhar para dentro de si na perspectiva da cruz. E saber que o posso todas as coisas não emanava de dentro de si, mas da presença do Senhor que estava nele. Isso faz sentido para você, querido? Paulo, no seu contentamento, neste hábito, ele disse: posso todas as coisas. Quando Paulo diz eu posso todas as coisas, ele não se considerava imparável. O Todo-Poderoso, o Onipotente. Não, mas é porque ele sabia que podia contar com quem? Com Deus. Que estava onde? Dentro da vida dele. Quando nós olharmos para dentro de nós, na perspectiva da cruz, nós vamos começar a olhar de forma diferente. Nós vamos começar a perceber coisas diferentes. Paulo não dependia da situação socioeconômica. Paulo não dependia da geografia. E essa questão levantada aqui por Paulo, inclusive,
contrasta com a perspectiva da filosofia grega, do estoicismo, que era muito difundida naquela época. Essa expressão do grego, inclusive, ele traz dessa filosofia. E Paulo, ele mostra nessa perspectiva cristã que o crente em Jesus, ele vai ter o contentamento, não por ele, eu diria assim, se extrair da necessidade de ter as coisas, mas o crente em Jesus passa a ter o contentamento por ele ser dependente de Jesus. E Paulo, quando traz luz a esse assunto, ele aprofunda, porque ele quer dizer assim, ó, o homem aprendia por si mesmo a não necessitar em nada nem de ninguém, alcançando a autossuficiência, eliminando o desejo, a emoção. E Paulo diz assim, ei, eu não preciso de nada, eu já aprendi a estar contente, a despeito das circunstâncias, eu fico satisfeito com muito ou com pouco. Eu encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver ou com quem eu tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. Então, Paulo, ele contrasta com a filosofia grega, mostrando que não era o ter, mas é o ser. Porque se Cristo está em nós, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então o contentamento passa a fazer sentido na perspectiva da cruz, e não pelo esvaziamento da alma, como dizia a filosofia. Então, para a filosofia grega, o contentamento era uma conquista humana, para Paulo, era um dom divino. Para a filosofia, o homem era autossuficiente a partir das suas conquistas, do seu pressuposto, da sua mente. Paulo encontrava a sua suficiência na completa dependência do Senhor. Portanto, irmãos, podemos aprender com Paulo que o segredo do contentamento não está em ter, mas em ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Não é em ter as coisas, não é em fazer, mas é primeiramente em ser. Quem eu sou em Cristo Jesus. Segundo o comentarista bíblico F.F. Bruce, ele diz que Paulo ele empregou a palavra grega autarkeia a fim de expressar a sua independência das circunstâncias externas, ou seja, do ter, do fazer. Ela estava sempre consciente de sua total dependência de Deus, ou seja, de quem ele era. Então o apóstolo era mais suficiente em Deus que autossuficiente. Isso faz sentido? Então, quando nós temos o Senhor Jesus em nós, como nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós começamos a viver a vida na perspectiva dessa suficiência de Deus em nós, e não da autossuficiência que nós temos. Fizemos um planejamento para o congresso. Fizemos um planejamento financeiro, fizemos um planejamento de atividades, fizemos uma série de coisas, vários contatos, pessoas, para poder chegarmos daqui 2 dias, e você vai chegar lá, vai fazer o seu check-in, você precisa levar o seu QR Code, por favor, facilite a sua vida, tá? E aí, vai fazer, vai acontecer, você vai participar de tudo, vai dizer assim, nossa, que coisa linda, foi muito bom, o Espírito Santo falou, e tal, e Deus usou, amém. Só que nós que estamos no backstage, a gente vive um limbo, irmão, de viver agora entre a nossa autossuficiência, de dizer assim, cara, o que é que eu fiz de errado? Foi a publicidade que não foi o suficiente? Foi a quantidade de vagas que não foi ideal? Foi o tipo de inscrição? A gente começa a olhar para a autossuficiência, ao invés de olhar para a suficiência de Deus em nós. E nós temos lutado contra isso. Diariamente, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Na vigília da semana passada, eu falei sobre isso. Pastor Marcos falou sobre isso. Pastor Léo falou sobre isso. E nenhum de nós combinamos. E todos nós chegamos a um mesmo denominador, que é a dependência exclusiva do Espírito Santo. Portanto, o crente, no contentamento, ele deve buscar a suficiência em Deus.
Irmão, se Deus mandar 1.392 pessoas para aquele lugar, é porque Ele separou 1.392 pessoas para serem edificadas e transformadas naquele lugar. Por isso que o número de 1.500 não pode trazer peso para a igreja, mas o contentamento de saber que nós já temos muito mais do que nós pedimos, do que nós merecemos, irmão. E aquele número é o número que Deus vai falar. Aquelas pessoas são muito mais do que os números. Porque cada pessoa que vai entrar naquele lugar, desde a pessoa que vai servir em um estande, trabalhar, ao voluntário, todos serão impactados pela presença de Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo, ele escreveu: a nossa suficiência vem de Deus. Está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. A nossa suficiência vem de Deus. Dessa forma, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. A vida de Paulo, irmãos, não floresceu num paraíso de arrebatadores aventuras. Ele passou por grandes necessidades. Ele sabia o que era fome, sede, frio, nudez, prisão, açoite, tortura, opressão, perseguição. Portanto, eu quero trazer, irmãos, 2 lições práticas para você desenvolver o hábito do contentamento na sua vida, independente de como a sua vida esteja. A primeira só 2. Na verdade, esse texto aqui eu poderia tirar uma série inteira para ele, como eu já fiz, inclusive, aqui na igreja, alguns anos atrás, em 2011, logo que eu voltei do seminário. Fiz uma série no livro de Filipenses. Só nesse capítulo 4 foram, se eu não me engano, foram 3 ou foram 4 sermões em um único capítulo. Então, é muito rico, tem muita coisa para a gente aprender. Mas hoje, eu vou tirar apenas 2 lições práticas para você desenvolver o contentamento na sua vida. Primeiro, você precisa cultivar intimidade com Deus. Por quê? Porque eu acabei de ensinar que o contentamento vem pela suficiência de Deus em nós, e não pela autossuficiência. Logo, eu preciso desenvolver o quê? Intimidade com Deus, com aquele que vai cuidar de mim. Então, Paulo nos ensina que esse contentamento não é resultado das circunstâncias favoráveis da vida, mas sim de uma relação com Cristo. Paulo passou por tudo que eu acabei de citar. A vida não foi tão favorável. Então eu vou ser contente quando tudo for bem. Não é bem assim. Mas sabe qual é o segredo? A intimidade. Paulo gerou intimidade, Paulo gerou dependência, Paulo buscava o Senhor. Quando reconhecemos nossa insuficiência, quando passamos a confiar na provisão divina, nós vamos encontrar o contentamento, porque nós sabemos que Cristo é quem estará à frente da nossa vida, abrindo e fechando portas, nos fortalecendo, cuidando de nós. Isso me faz lembrar a canção infantil que diz: meu barco é pequeno, tão grande é o mar, mas segura a minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Quando nós entendemos que nós somos apenas um pequeno barco e não um grande navio, nós temos que gerar dependência de Deus para enfrentarmos o grande oceano. Mas Ele é o nosso piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. O contentamento, irmãos, não está na ausência de problemas, mas na presença constante do nosso Salvador, o que nos guia, o que nos abençoa, o que nos favorece, o que fecha as portas. E aí, esses dias que antecede, nós temos vivido exatamente isso, irmãos. Nós temos muita gratidão a Deus, por estarmos sendo a instrumentalidade de Deus para essa geração. Nós temos gerado intimidade com o Senhor. Nós temos buscado a presença de Deus. O fascinante Jesus não é um evento onde as pessoas vão ter um entretenimento gospel ali naquele lugar. O fascinante Jesus vai ser um lugar de intimidade, vai ser um lugar de cura, vai ser um lugar de salvação. Vai ser um lugar onde as pessoas serão levadas a um tempo de buscar e depender de Deus,
de olhar para o Senhor e saber que Ele é muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Vocês não têm ideia do quanto Deus vai trabalhar naquele lugar. Nós não temos ideia, nós não temos. Mas nós cremos que isso vai ser possível, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Portanto, priorize seu relacionamento com Deus. Busque investir em coisas que têm valor eterno. Que têm valor eterno. Isso envolve, irmãos, a oração, leitura da palavra, comunhão constante com Ele. Quanto mais próximo estivermos de Cristo, mais forte nos tornaremos, mais da sua graça experimentaremos e muito mais contente estaremos. Segunda coisa que eu quero que você aprenda nessa noite sobre contentamento é que você precisa praticar a gratidão diariamente. A gratidão, ela faz parte do contentamento, apesar de ser um momento, um ato. Mas Paulo tinha uma habilidade inata em reconhecer o valor das pessoas. Sobretudo, a generosidade que essas pessoas imprimiam sobre a vida de Paulo. Ele fazia questão, inclusive, de fazer isso conhecido por todas as pessoas. Claro, e também por Deus. Paulo agradeceu em vários textos da palavra do Senhor. Nós vamos ver Paulo agradecendo publicamente ali, nas suas cartas, ao desempenho daquelas pessoas em relação ao seu ministério. Então, irmãos, a gratidão, ela é uma atitude que traz alegria para quem a manifesta e para quem a recebe. Não é ruim que às vezes, claro, a gente não deve fazer as coisas esperando que o outro seja grato. A gente tem que fazer. Mas, puxa, quando o outro agradece é tão legal, né? Às vezes a gente até diz assim, só com a gente mesmo, a gente assim, custa agradecer, né? Às vezes você faz um favor a alguém, né? Ou mesmo um cuidado, e aí a pessoa esquece de agradecer. Aí você, dentro de você, conversando, né? Diz assim, custava a pessoa agradecer. Tem gente que até fala baixinho, de nada, né? Como se o outro tivesse agradecido. Porque a gratidão é uma atitude que traz alegria, tanto para quem manifesta, como para quem recebe. Você se lembra de agradecer a Deus por tudo o que Ele tem te dado? Você lembra disso? No final do seu dia, como é que você ora ao Senhor? Ou você ainda continua ali na sua oração antes de dormir, você ainda vai para a cama pedindo as coisas a Deus? Que tal mudar? Fazer desse momento um momento de gratidão. Lembrar de algumas coisas que aconteceram na sua vida naquele dia. Alguém que se conectou a você, algo que aconteceu no seu trabalho, na sua casa. A gratidão, irmãos, ela move o coração de Deus, sabe? Qual foi a última vez que você agradeceu a Ele? Não se esqueça de agradecê-lo por tudo que Ele fez por você e pelas coisas que Ele já providenciou todos os dias na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. O que você pode fazer para lembrar de dar graças a Deus? Ou pelas coisas pelas quais você agradecerá? A minha sugestão, um bloco de notas. Se você é mais tecnológico, como o Gabriel, você pega o seu celular, você já tem um grupo no seu WhatsApp entre você e você. É que tem gente que é muito tecnológico, já tem um grupo consigo mesmo, né? O pastor Marcos já está nesse nível, ó, legal. Eu tenho 3 grupos comigo mesmo, Gabriel. Meu Deus, lembretes, estudo, e enfim, não vou dizer meus grupos, né? Vocês vão ficar curiosos aí com esse negócio. Mas escreve lá. Alguém te ligou, porque lembrou de você naquele dia, estou te ligando, porque eu lembrei de você hoje, você está bem? Poxa, que legal. Senhor, obrigado pela vida dessa pessoa que ligou para mim. De alguém que lá no supermercado, você estava sem o troco, e daqui a pouco a pessoa chegou lá e disse, não se preocupa não, eu resolvo esse troco aí para você. Sabe, são coisas simples da vida. Se a gente começar a notar, a gente vai começar a perceber a intervenção de Deus na vida da gente. Isso vai nos levar a ter um coração muito mais contente, muito mais grato do que o que você possa imaginar. Agradeça a Deus por suas bênçãos, mesmo das pequenas coisas. Isso nos ajuda a manter uma perspectiva positiva, a cultivar o contentamento em nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa vida. Anote, ore, vá para a sua cama, para a sua rede, para o seu sofá, onde você gostar de dormir, agradecendo a Deus. Agradeça.
E aqui eu quero fazer um destaque especial para agradecer a todos que se envolveram direta e indiretamente, de forma direta e de forma indireta no nosso congresso. Todos que, eu diria assim, os voluntários, todas as equipes, líderes dessas equipes. Não tem ninguém, irmão, ninguém ganhando dinheiro para ser líder. Ninguém está ganhando dinheiro para ser voluntário. Pelo contrário, as pessoas estão pagando integralmente. Integralmente. Nós, pastores, pagamos o congresso integralmente. Com alegria. Nós estamos abençoando outras vidas, irmão. Mais do que pagar o nosso, nós estamos investindo em outras vidas. Sabe o que é isso? É gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa igreja. Então eu quero agradecer a todos os voluntários, todos. A equipe técnica, aquelas pessoas que estão investindo, não apenas os patrocinadores, mas a todos que ouviram o nosso clamor de levantar oferta para irmãos que não estão podendo, nesse momento, pagar integralmente o seu congresso. Pessoas investiram, né? E, enfim, nós temos um valor realmente razoável de ofertas para o congresso. Irmãos, isso é bênção de Deus. Isso é uma igreja generosa. É uma igreja que tem buscado viver o contentamento. Participantes, equipe de planejamento, equipe técnica, todos. Na verdade, eu gostaria de citar os nomes de todos. E com certeza eu vou esquecer, então, a minha gratidão a todos que se envolveram nesse processo. Eu quero agradecer a Deus por ter movido o coração do pastor Marcos para esse momento. Pastor, eu estava me lembrando essa semana que o meu primeiro grande evento na primeira igreja foi no Desafio 96. Meu primeiro grande evento. Mas ali eu estava apenas como participante. Eu lembro que eu não podia ainda ir dirigindo, porque eu não tinha carteira de motorista em 96. E aí eu chegava lá, eu lembro que eu ficava na arquibancada, chegava um pouco atrasado, às vezes por conta dos ônibus que atrasavam, e aí me atrasava para chegar lá, e eu saía do colégio, aquela coisa toda. Mas eu lembro bem que eu sentava ali naquele arquibancada, ouvindo o testemunho do Dedé Santana, do Felipe Fogosa, né? Fogosa, enfim, esse cara aí. Esse Felipe, ele era um ator muito famoso da Globo lá na época. E ouvindo as bandas cantando. E eu lembro que em uma das noites lá, eu orei ao Senhor e disse assim: Deus, me deixa um dia participar de tudo isso, servindo. Eu estou me sentindo tão bem, as pessoas servindo, cuidando de mim. Eu quero um dia poder participar. E cá estou eu, na equipe de planejamento do Desafio 2023, que tem o nome O Fascinante Jesus. Cuidado, viu, irmão, quando você pede as coisas a Deus. Cuidado. Eu tenho muita gratidão a Deus pela nossa igreja, pelos 93 anos da nossa igreja. O segredo do contentamento, irmãos, está na nossa relação com Cristo. Na priorização do eterno sobre aquilo que é temporal. Na prática da gratidão e da oração. Que possamos aplicar esses princípios em nossa jornada espiritual. Encontrando a verdadeira paz que só Cristo vai nos oferecer. O contentamento está muito ligado à paz, muito ligado. Que como Paulo, nós possamos dizer e viver, tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor nos guie, nos ensine a viver contentes em todas as circunstâncias. E lembre-se, posso passar por tudo, se Deus estiver comigo. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, nós vamos orar. Vamos conversar com o eterno Deus, com o nosso Pai. Que tal nós começarmos a nossa oração agradecendo pelo dia, por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós temos, de não desejar além daquilo que o Senhor reservou para nós. Fala com Deus. Oh Senhor, obrigado, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida que Tu tem nos favorecido. Obrigado, Senhor, pela igreja que somos. Pelo ministério que nós exercemos ao Senhor no Teu reino. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Porque, Senhor, Tu tem feito tanta diferença na nossa vida, Senhor.
Mas, Deus, isso enche o nosso coração de alegria, Pai. Isso nos traz a paz. Ah, Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Muito obrigado, Senhor. Nos ensina cada vez mais a olhar com gratidão, com tudo aquilo, Senhor, que Tu tem nos favorecido. Nos ensina, Senhor, a olhar para o outro, na perspectiva, Senhor, de que ele é um instrumento em Tuas mãos para cuidar de nós, bem como em nós, ó Senhor, como um instrumento para abençoar a vida do outro. Que a Tua igreja, Senhor, possa viver a plenitude do contentamento na perspectiva da cruz e não na perspectiva da filosofia. Ó Deus, que ao comemorarmos os 93 anos, nós possamos, ó Senhor, mostrar, dispensar a gratidão que nós temos ao Senhor por Ti e por tudo que Tu tens feito por nós. Muito, muito obrigado. Assim, Deus, nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém.